capítulo de número 21, versículo 15, que diz assim: tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi se cansou em Esbibenob, que era dos filhos dos gigantes, e o peso de cuja lança tinha 300 ciclos de cobre, e que cingiu uma espada nova. Este intentou ferir Davi, porém Abissai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Amém? Amém. Levante a palavra aos céus e fala assim comigo: Senhor Jesus, eu amo a tua palavra. Eu creio que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Manifesta o teu poder através da pregação da sua palavra, e que através da tua mensagem que haja cura, que haja libertação, que as forças malignas não resistam, e que o Senhor fale conosco em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, desocupem as mãos e louve ao Senhor com a melhor salva de palmas que você puder receber. Faça uma pergunta agora, Senhor, em nome de Jesus. Quão doce, quão maravilhoso, quão poderoso é o nome do nosso Senhor Jesus. Queridos, como eu falei com os irmãos, nós estamos numa campanha que traz como tema livres. O que significa isto? Estamos trabalhando em nós, através da palavra de Deus. O Espírito Santo está trabalhando em nós e tratando algumas coisas em nós a quais nos mantém aprisionados, e Deus, através da sua palavra, tem poder para libertar. No primeiro dia nós falamos sobre uma mente escrava, pessoas que estão vivendo até coisas boas, extraordinárias, mas mesmo assim estão oprimidas, porque a mente está aprisionada. Era como o povo de Israel, que saiu da escravidão do Egito, e mesmo andando no deserto, comendo maná, sendo guiado por Deus, mesmo assim, eles desejavam o Egito, porque o Egito estava neles. Eles saíram do Egito, o Egito não saiu deles. Eles tinham uma mente ainda escrava, e Jesus liberta aqueles que têm uma mente ainda aprisionada. Nós falamos também no segundo dia sobre aqueles que estão acorrentados pela mágoa, acorrentados pelo sentimento de amargura, de revolta, de ódio, e ajuntam dentro de si estes sentimentos que são prejudiciais. E eu falei para os irmãos, à luz da palavra, que a mágoa ela é tão prejudicial que ela entra no campo da salvação. O que significa? Que aqueles que têm mágoa, que corações que estão aprisionados por ressentimento, por mágoas, não podem ser salvos. A salvação precisa que a pessoa abra mão, se liberte de todo o sentimento ainda que o aprisiona. A mágoa é tão ruim para aquele que sente, que a mágoa é você querer que aquele que lhe feriu que morra, enquanto você mesmo está tomando veneno. Nós falamos no terceiro dia sobre a ansiedade, falamos sobre uma alma angustiada, ansiosa, os males que a ansiedade traz, mas a segurança que nos dá a palavra de Deus quando nós confiamos no Senhor. Falamos semana passada sobre um pecado, pessoas que estão aprisionadas por vícios, acorrentadas ainda por pecados, mesmo estando na igreja, ainda não estão em Cristo para serem libertas. E falamos o quanto o poder de Deus se manifesta para libertar. Mas nesta noite, o Espírito Santo ele quer tratar conosco de uma outra área. Nós temos aqui um texto sagrado, onde temos Davi. Quem foi Davi? Davi ele foi um dos maiores, se não o maior rei de Israel. Davi ele foi escolhido ainda jovem, com seus 16 anos, ele foi ungido pelo profeta Samuel para governar a nação de Deus. Davi ele foi escolhido pelo Senhor para ser líder do seu povo. Era um homem segundo o coração de Deus e tomado por um espírito de coragem, de valentia. Davi, o seu primeiro ato heróico perante o povo de Israel foi enfrentar Golias. Ele não temeu Golias. Com 16 anos, tomou em suas mãos o teu alforje, as pedras que ali
tinha, enfrentou Golias, derrubou-o com uma pedra, matou aquele gigante, trouxe vitória ao povo de Israel. Davi era um homem de batalha, Davi era um homem de guerra, ele enfrentou os filisteus inúmeras vezes, ele enfrentou exércitos inimigos inúmeras vezes, ele expandiu o território de Israel, e é Davi que conquista a cidade dos jebuseus, que torna futuramente Jerusalém a capital de Israel, a cidade de Deus. Davi era um homem de coragem. Mas quando lemos aqui, neste capítulo, nós encontramos esse mesmo Davi cansado. O texto bíblico diz que Davi mais uma vez desceu para pelejar contra os seus inimigos. Lutou, pelejou e se cansou. Se cansou de tal maneira que o teu inimigo, que era um gigante, vendo que o rei estava cansado, estava sem forças para pelejar, intentou matar Davi, que só não foi morto porque Abissai, o teu sobrinho, interferiu, entrou na frente daquele gigante, defendeu o seu tio, o protegeu, e Davi então foi salvo. A Bíblia diz que os valentes de Davi, o seu exército, reuniu ao redor do rei e falou assim: Davi, você não mais sairá conosco à guerra, porque tu és a lâmpada de Israel e você não pode se apagar. Deus te acendeu, Deus te levantou para governar com um propósito e você não pode se apagar. Tudo bem, entendemos o contexto, mas o que me chama a atenção é como é que Davi não reagiu diante daquele gigante. Davi, ele não tinha medo de enfrentar o teu inimigo. A história de Davi revela que ele era um homem de coragem, que ele era um homem de força, de garra. Aquele gigante não era algo para amedrontar o rei, aquele gigante não era algo para amedrontar a Davi, mas o texto bíblico diz que Davi estava cansado. Esse termo cansado não é apenas na questão física, mas na questão mental. Davi estava tomado por medo, e não é o medo de enfrentar Golias, ou o medo de enfrentar o gigante à tua frente, era um medo de alma, era uma alma que estava já sobrecarregada, era alguém que sabe da força que tem, mas não reage, sabe da capacidade que tem, mas não toma decisões, sabe que tem força, que tem projeto, que tem garra para enfrentar, mas não consegue sair do lugar. É uma alma que está cansada. E a questão é, todas as vezes que Satanás ele olha para nós e vê que nós estamos sobrecarregados, temos todo o armamento para enfrentar, temos toda a capacidade para reagir, mas nós não reagimos, então ele se levanta para dar um bote, ele se levanta para nos derrubar de vez. Mas a palavra de Deus nesta noite é que o Senhor vai restaurar as suas forças. Às vezes, os problemas que você está enfrentando não é porque Deus não está lá agindo, as coisas não se solucionam, muitas vezes é porque você não tem tomado a decisão, e não é porque você não sabe o que Deus quer, não é que você não sabe o que tem que fazer, muitas vezes você está como Davi, cansado. O profeta Elias também encontrou na mesma situação. Quem era Elias? Elias era um dos maiores profetas de Israel, ele era um herói. Elias era um homem tomado por uma força e uma fé completamente colossal. Elias chegou diante de Acabe, o rei maligno, com tua mulher Jezabel, e com tua palavra. Diz a Bíblia que ele falou que não ia chover por 3 anos e meio, segundo a sua própria palavra. Aleluia, e Deus não fez com que chovesse. Aleluia, Deus. Elias não precisou orar perguntando para Deus: Senhor, o Senhor ordena que eu fale? Não, ele usou a fé e falou: segundo a minha palavra, não vai chover. E não choveu. Quando passou os 3 anos e meio, Elias voltou novamente diante de Acabe, desafiou 400 falsos profetas,
de Baal e 450 profetas de Astarote, deuses estranhos, dizendo: vamos para o monte, levantemos um altar, e o Deus que responder com fogo, esse é Deus. Aleluia! Olha aqui para mim. Ele sozinho enfrentou 850 falsos profetas. Diz a Bíblia que os falsos profetas levantaram o altar, oraram, invocaram o seu Deus, se cortaram e nada aconteceu. A Bíblia diz que Elias voltava deles. Quando esses profetas se cansou, Elias se apresenta, conserta o altar, joga água sobre o altar, coloca as partes do cordeiro sobre o altar, ora a Deus, e diz a Bíblia que o fogo desceu do céu, consumiu o altar, consumiu o holocausto, consumiu as pedras inteiras que estavam lá. Aleluia, diante de Deus! todos os falsos profetas. Este homem tinha um espírito de coragem, mas diz a Bíblia que Jezabel no palácio, vendo que os seus profetas foram mortos, escreveu uma carta para o profeta Elias dizendo: a tua cabeça vai estar na minha mão. Agora me responda: um homem que falava sem Deus mandar e cumpria, um homem que orou e Deus mandou fogo do céu, um homem que tinha uma autoridade espiritual tremenda, o que é uma ameaça de aquela mulher? Só que foi suficiente para Elias se deprimir. Elias, quando recebe a carta, ele entra num momento de depressão tão grande que ele olha para Deus e fala assim: Deus, para mim já basta, eu prefiro a morte. Diz a Bíblia que ele sai andando, o anjo vem, dá para ele pão e água, e com a força daquela comida ele caminha 40 dias. Aleluia, Não é Deus! um milagre isso? E mesmo assim, comendo pão e água que do céu o anjo lhe trouxe, mesmo assim vai para a caverna pedir a Deus a morte. O que está acontecendo com Elias? A mesma coisa acontece com Davi. Está com a alma cansada, está sobrecarregado. São pessoas que enfrentam gigantes externamente, enfrentam batalhas ao teu redor, mas não consegue vencer os gigantes dentro dela. Não consegue vencer os desafios que está dentro dela. A minha pergunta hoje sobre a direção de Deus é: qual é o gigante dentro de você? Aleluia, Deus! Tem gente que enfrenta batalhas externamente de forma tremenda, mas não consegue vencer os seus traumas, não consegue vencer os seus medos, não consegue vencer os seus Golias que estão dentro deles. Aleluia, Deus! Não consegue vencer as questões pessoais. E eu vou dizer uma coisa para você: enquanto nós não vencemos os gigantes dentro de nós somos incapazes de tomar as decisões que são necessárias para as mudanças na nossa vida. Aleluia, Deus! Mas hoje Deus está te armando com as pedras do céu. Hoje Deus está trabalhando de dentro para fora. Deus está dando vitória, não aquilo que está diante dos seus olhos, mas aquilo que está diante da sua alma. Deus hoje está derrubando os Golias, não que está na tua frente, mas que estão dentro de você, porque a mudança de Deus começa de dentro para fora. Olhe para o teu irmão que está ao outro lado e fala assim: há guerras que são invisíveis, que estão dentro de você, mas o nosso Deus já está pelejando por tua causa. O que estava dentro de Davi lhe roubou a força de fora. O que estava dentro de Elias o impediu de vencer a ameaça de Jezabel. Ele venceu depois. Davi se entregou, não porque tinha medo, porque estava na sua frente, mas porque estava dentro dele. O apóstolo Paulo, quem foi Paulo? A mente mais brilhante de todos os tempos, um dos homens dentro da cristandade mais poderosos de todos os tempos. O apóstolo Paulo chega a dizer: eu enfrento temores dentro de mim, eu carrego pesos dentro de mim. O que Paulo está dizendo? Existem guerras que são invisíveis. Existem batalhas que as pessoas, por mais que você tenta expressar, elas nunca compreenderão. Aleluia, Deus! Existem
não compreende as batalhas que estão travadas na alma. A alma também se cansa. A alma também se sobrecarrega. A alma também enfraquece. E o Senhor manda dizer para alguém que muitas vezes você está sendo julgado dizendo: é frescura. E o Senhor está dizendo que não é. A igreja, ela tem que parar de ser juiz. E tem que entender que o ser humano tem alma, e a alma também adoece. Aleluia, Deus. Não é porque às vezes tem uma vida financeira boa, não é porque tem dons espirituais, não é porque tem uma boa porta de emprego, que não significa que a alma também não se cansa. Mas esta é a noite da restauração para a tua alma. Olha aqui para mim, eu não te vejo por dentro, eu não sei quem são vocês dentro, mas Ele sabe. O salmista, no Salmo 42, ele diz que o Senhor conhece o coração. O que significa? Deus, quando vai nos tratar, Deus não nos trata de fora para dentro. Deus não nos trata do exterior ao interior. Ele começa o trabalhar dele, do teu coração, da tua alma. É este ponto de partida da ação de Deus. Vamos lá. Primeiro ponto que Deus quer que você entenda. Primeiro ponto que Deus quer que você, que vai ser curado hoje de uma alma que está cansada, de uma alma que está sobrecarregada, de um peso interno que lhe impede de enfrentar o gigante que está fora. Você precisa compreender que você é aceito por Deus. Aleluia. Olhe para a pessoa que está ao outro lado e fala assim: você é aceito por Deus. Olha aqui para mim. Primeiro passo para nós compreendermos, entendermos que a nossa alma, ela é enferma, ela fica doente, ela se abate, ela tem os seus gigantes. Para vencermos esses gigantes, para vencermos esse peso dentro de nós, o primeiro passo, à luz da Bíblia, é reconhecer que Deus não nos rejeita. Uma das armas do nosso adversário é tentar implantar em nossa mente que Deus não nos ouve, que Deus não nos quer. A Bíblia diz que Satanás, ele é o acusador dos nossos irmãos, que ele está acusando de dia e de noite, com o intuito de que você sinta-se não amado por Deus. Só que João 3,16, o apóstolo João diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não padeça, mas tenha vida. Aleluia. Olha aqui para mim, o que João está dizendo é o seguinte: Deus lhe ama de tanta profundidade, de tal maneira que a prova do amor dele por tua vida é entregar o seu filho para morrer na cruz em seu favor. A tua alma, ela precisa entender isso. Você precisa vencer este gigante que está dentro de você, roubando-lhe as forças, fazendo rodear nesse deserto, fazendo caminhar sem rumo, sem perspectiva de vida. Para você vencer esse gigante, comece hoje a falar com a tua alma dizendo: nós somos amados por Deus, nós somos aceitos por Deus. Eu falei aqui isso ontem na doutrina. Se Deus não te amasse, se Deus não nos quisesse, se Deus não lhe quisesse, você não estaria aqui hoje ouvindo essa palavra. Se Deus não tivesse interesse por tua vida, você não teria levantado hoje de manhã para mais um dia. Se Deus não tivesse um propósito ainda com você, você não veria o brilho do sol nesta manhã. Se você está aqui, é prova de que Deus tem interesse pela tua alma, que Deus tem interesse pela tua vida. Você é amado por Deus. Coloque a mão no peito, vamos falar com a nossa alma. Coloque a mão no peito, diga assim: eu sou amado por Deus.
apresentou algo para Deus, para que Deus lhe amasse. Não é porque você mostrou algo para Deus, para que Deus falasse assim, eu amo aquela pessoa por isso e por aquilo, não. A decisão de amar veio do próprio Deus. Deus decidiu te amar. Mesmo sem você e eu termos algo para oferecer, Deus simplesmente decidiu amar. Primeira coisa então para vencermos este gigante que talvez seja o medo, talvez o gigante que enfraquece as forças da tua alma seja uma frustração, uma decepção, talvez seja palavras que você carrega ainda dentro de você e não esqueceu. Talvez seja feridas que foram causadas pelo pai, pela mãe, pelo esposo, pela esposa. Talvez o gigante que você carrega seja de uma infância frustrada. É Deus, aleluia. Talvez seja uma decepção religiosa. Davi carregava traumas. Paulo carregava traumas. Elias também. A Bíblia vai nos dizer que o cego Bartimeu, aquele rapaz, o nome dele nós não sabemos. Bartimeu não é o nome dele. Bartimeu significa filho de Timeu. O pai dele foi um revolucionário. O pai dele juntou com alguns rebeldes que se levantou contra o Império Romano. E a história diz que, ainda jovem, aquele rapaz viu o seu pai sendo afrontado por um soldado romano. E o soldado matou o seu pai. E ele viu. E o mesmo soldado que matou o seu pai, a história diz que feriu-lhe os olhos. Ou seja, ele não nasceu cego. A última visão que aquele rapaz teve era do pai sendo assassinado. Um gigante dentro da sua alma, que levou ele a mendigar, a pedir esmola, a viver na sarjeta da vida. Só que diz a Bíblia que quando Jesus passava ali, ele clama dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Jesus para, manda que eu traga. A pergunta de Jesus para aquele cego é: o que queres que eu te faça? Agora olha aqui para mim, que pergunta é essa? Se a pessoa é cega, o que ela quer? O que ela quer? O que é que Jesus queria dizer com essa pergunta? Lembra, Jesus começa a trabalhar de dentro para fora. Ele começa a transformar de dentro para fora. Jesus poderia abrir a visão dele, mas o gigante estava lá dentro ainda. Jesus poderia abrir a visão dele, mas se abrisse a visão dele sem derrubar o gigante que estava na alma dele, ele poderia agora com os olhos vingar a morte do seu pai, tornar-se um assassino, piorar mais a tua vida. A pergunta de Cristo é: você quer o quê? Que eu abra os teus olhos físicos ou que eu vença o trauma que está dentro de você? É Jesus. Que eu cure a tua alma, que eu vença o gigante que está dentro de você. Eu não sei porquê, mas o Espírito Santo está dizendo para alguém aqui nesta noite. Você fala assim: Senhor, por que o Senhor não me abençoa? Por que o Senhor não faz isso e aquilo? Olha aqui para mim, o Senhor poderia fazer isso agora. Aleluia, Deus. Que Deus ele prefere tratar outras coisas primeiro. Ele primeiro prepara o campo para depois dar a vitória. Aleluia. O que queres que eu te faça? A resposta do rapaz foi: Senhor, que eu veja. Só que esse eu veja não significa ver com os olhos. O que Bartimeu queria? Senhor, que os meus olhos da alma sejam restaurados, que o Senhor me cure do gigante que a minha alma carrega. E o que aconteceu? Os olhos foram abertos. E a primeira imagem que ele passa a ver é da face de Jesus. Está entendendo? Jesus te ama ao ponto de dizer que Ele conhece os gigantes dentro de você. Ele te ama ao ponto de dizer: Ele conhece as dores que você carrega. E antes de Ele lhe abrir uma porta, e antes de Ele lhe prosperar, e antes de Ele te abençoar de forma externa, Ele quer tratar a sua alma. Glória a Deus. Ele não quer que você se apague. Ele não quer que você deixe de crer. Ele não quer que esse gigante lhe
Tudo isso é a prova de que Deus te ama. O Senhor lhe ama. O Senhor lhe ama. O gigante dentro de você está dizendo que você não pode, que você não é capaz, que o teu passado lhe impede de ter um futuro glorioso, que os teus pecados lhe impedem de você viver na presença de Deus, mas isso não é verdade. O Deus que lhe ama está disposto a lhe transformar de dentro para fora. Não seja prisioneiro dos gigantes internos, não seja acorrentados pelos traumas, não seja prisioneiro do medo, não seja prisioneiro de qualquer tipo de sentimento, não deixe a tua alma enfermar. Levanta a mão da glória, noite de libertação, seja livre pelo poder de Deus. Deus está lhe dando uma nova chance. Você precisa entender que você não é mais escravo. Os gigantes dentro de nós, eles gritam dizendo que nosso estado é de escravidão, que nosso estado é de opressão, que nós pertencemos a eles. Aleluia, Deus. A Bíblia vai dizer que quando o homem pecou contra Deus no Éden, Satanás passou a possuir-nos, a ter direito sobre nós. Era como se ele pegasse as cartas de propriedade e tomasse para si, e fôssemos propriedade deles. Só que o apóstolo Paulo diz que na cruz do Calvário, Jesus encravou, aleluia, Deus, crucificou com ele na cruz as cédulas que estavam contra nós. Ele arriscou. Sabe o que significa isso? Ele pegou as cartas que Satanás tinha, que dava a ele o direito sobre a nossa vida, colocou na cruz e a pregou junto com ele. Aleluia, Deus. Sabe o que significa isso? Ele nos deu a liberdade. Eu vou dizer de novo, você tem que levantar a mão e dar glória. Jesus na cruz nos deu a liberdade. O diabo odeia quando a igreja conhece a verdade. Vamos gritar bem alto para que Satanás caia por terra. Diga assim: eu estou livre. Pelo sangue de Jesus Cristo, eu estou livre. Como livre, nós somos filhos de Deus. Você precisa entender isto. Sabe como é que Deus lhe vê? Não, Deus não lhe vê como escravo. Deus não lhe vê como alguém que está... E nem sequer Deus olha mais. Se você se arrepende, Deus não se olha mais para os seus pecados. Deus lhe vê como um filho. Esse gigante dentro de você, que lhe impede de você tomar algumas decisões, de mudar de vida. Que impede de você de... Tem pessoas aqui que talvez tenha sonho de fazer uma faculdade, mas de vir algumas coisas, sente, não posso mais. Tem gente Aleluia, que Deus. acha que por causa da idade parou o tempo. Tem gente que acha que porque cometeu alguns erros não pode mais ser um grande pastor. Tem gente que acha só porque as circunstâncias da terra não foram favoráveis que nunca vai conseguir. Aleluia, Deus. Olha aqui para mim. Deus não lhe vê como um derrotado. Glória a Eu Deus. vou dizer de novo, você tem que tomar posse dessa palavra. Deus não lhe vê como um derrotado. Deus lhe vê, como o apóstolo Paulo descreve, como mais que vencedores em Cristo Jesus. Deus lhe vê como filho. Nós não somos mais escravos. E como diz o louvor, eu não lembro mais quem canta, não somos mais escravos do medo. Nós somos livres pelo sangue de Cristo Jesus. Você não pode ouvir esta voz maligna que está falando dentro da tua alma, dizendo que você não pode, que você não é. Cale essa voz de uma vez e ouça a voz do Senhor teu Deus.
pedaço de pau. Mandou um moleque para me enfrentar. Quem era? Davi tinha 16 anos, né? Aleluia. Um jovem ruivo, sarmentinho, diz a Bíblia. Não era um jovem de aparência robusta como teus irmãos, era um homem de batalha. Davi era pastor de ovelha. Ele não tinha experiência de guerra. Quando chegou diante de Golias, olha a voz do inimigo dizendo: você quem é? É Deus. Olha a voz de Golias dizendo, olha a voz do gigante dizendo: porventura quem é você para me enfrentar? Mas olha só, Davi. Aleluia, Davi Deus. poderia ouvir a voz de Golias e retroceder. Poderia ouvir a voz daquele gigante e voltar atrás. Mas ele não faz isso. Ele ouve a voz de Deus. E quando a gente ouve a voz de Deus, não há gigante que permaneça de pé diante de nós ou diante de nós. Não há voz que não se cale quando nós ouvimos a voz de Deus. Aí vai Davi: ei Golias, tu vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. O Espírito Santo está me dizendo que Satanás, ele quer pôr pessoas em depressão, pessoas que ficam chorando, mendigando, acorrentadas os seus pensamentos, aquela voz que vai ecoando dentro da alma, lhe oprimindo. Mas o Senhor me diz nesta noite que esta voz está sendo silenciada, e a voz que fala com você hoje é a voz de Deus que te levanta. É a voz de Deus que te restaura. É a voz de Deus que diz que você é filho. Você não é escravo, você é filho. Você está perdoado por Deus, purificado pelo meu sangue, e a nova vida Deus já lhe entregou a vida. Aleluia, Deus. Está na hora de deixar o gigante do passado para o passado, gente. Está na hora de deixar os traumas. Tem coisas que, eu queria tanto que se resolvesse. Enquanto ficamos aqui esperando resolver, a vida não anda. Deixa para lá, coloca na mão de Deus e vai viver o novo que Deus está lhe proporcionando agora. Saia daqui hoje uma pessoa de mentalidade transformada. Saia daqui hoje declarando: eu sou filho de Deus. Eu não sou escravo, eu sou filho. Esse gigante não tem força contra o Deus que eu sirvo. Vamos lá, Romanos, no capítulo de número 8, o apóstolo Paulo, eu acho lindo esse versículo. No versículo 15, Paulo fala assim, porque não recebeste o espírito de escravidão. Não, olha aqui para mim. Deus não colocou em nós o espírito de escravidão. Esse gigante que escraviza, que coloca na sua mente que você é escravo, ele não vem da parte de Deus. Aleluia, Deus. Uma vez eu ouvi uma pessoa falar assim para mim, a pessoa estava num estado crítico e falou assim para mim: Deus me quer assim. Não quer não. Deus permitiu isso. Não permitiu não. Olha aqui para mim. Pastor, você está... Olha, vou dizer uma coisa séria. Tem coisas que Deus não permitiu. Grave nisso. Tudo não vem na permissão de Deus. Deus tem o conhecimento de todas as coisas, mas tem coisas que Ele não permitiu. Se estão acontecendo é porque o diabo encontrou um meio para agir. Verdade, Deus. Olha aqui o texto. Ele não nos deu um espírito de escravidão. Eu vou dizer de novo: Deus não nos deu um espírito de escravidão. Aleluia, Deus. Para viverdes com medo. Olha o gigante aí do medo. Tem gente que tem medo de dar o próximo passo. Tem gente que tem medo de fazer mudanças da vida, das quais eles sabem que Deus já confirmou. Aleluia, Deus. Mas recebeste o espírito de adoção.
de filhos. Aleluia. O que é que Paulo está dizendo? Que Deus nos deu direito de sermos filhos. Aleluia. De sermos o quê? O que tu és? Escravo ou filho? Escravo ou filho? Então quem é esse gigante dentro de você falando que você não pode? Falando que você não é capaz? Aleluia, Deus. Falando que não vai acontecer. Quem é este incircunciso filisteu? Aleluia. Bate no peito e fala assim: eu sou filho. Não, tá muito fraco. Gente, a gente não é filho do Pedro da padaria, não. Aleluia. A gente não é filho do João do Açougue, não. A gente é filho de Deus. Aleluia. Que Deus, o Deus que fez do nada tudo, o Deus que chama Erraio por nomes e ele se apresenta diante dele, o Deus que sabe a quantidade de fio de cabelo sobre cada cabeça, o Deus que ajunta todas as águas do planeta na palma da tua mão. Você é filho desse Deus. Olha o versículo 17. E porque somos filhos de Deus, somos herdeiros também com Cristo. E somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. O que significa isto? A promessa que Cristo recebeu, você também faz parte. Sabe o que significa isto? Como filho, a gente não vai para o inferno. Como filho, a gente vai para o céu. Como filho, a gente vai sentar na mesa do Senhor da eternidade. Como filho, a gente vai receber uma coroa de glória sobre a nossa cabeça. Como filho, a gente vai receber a cidade santa, aonde a morte não entra, aonde choro não chega e sofrimento não há. Como filhos, a gente tem promessa. A gente tem um pai. A gente tem um pai. A gente tem um pai. O próprio Jesus diz: quando vocês orar, vocês podem chegar diante dele e dizer: Pai nosso, meu Pai. Ele é o teu Pai, ele cuida de você. Esta depressão, esta amargura, este peso de alma, papai está cuidando de você. Papai está cuidando de você. Levanta a mão, sinta-se amado por Deus, porque tu és amado por Deus. É, o gigante à nossa frente, né? Pronta para dar o bote, porque viu nossa alma cansada, porque viu a nossa alma sobrecarregada, É, Deus. porque viu que os gigantes dentro de nós nos dominavam. Mas hoje, esse gigante vai ter uma surpresa. Sabe por quê? A lâmpada não se apagou. A lâmpada não se apagou. O Senhor está dizendo: a lâmpada não se apagou. Você está aqui, Deus está lhe restaurando hoje. Diante de tudo isso, sabendo quem tu és em Deus, sabendo que você é aceito e amado por Ele, que Ele é o teu Pai, e que este gigante dentro de você não pode mais lhe dominar, saia daqui com uma outra visão. Glória a Deus. Não saia daqui com o espírito de coitadinho. É, Deus. Não saia daqui como vítima. Você não é vítima. Não saia daqui vendo uma novela, um drama, um filme de terror. Saia daqui com uma outra visão. Aleluia, Deus. Saia daqui olhando com a perspectiva divina, com o olhar de Deus. Saia daqui não frustrado pelos nãos dos homens, porque você não vive segundo o curso daqui. Aleluia, Olha aqui Deus. para mim, gente, olha aqui para mim. Eu preciso falar isso. A gente não vive segundo o curso da terra.
Os filhos de Deus andam com a perspectiva do céu. Aleluia. O que significa? O que a terra declara não faz importância nenhuma para nós, porque o que vale é o que Ele fala. Aleluia. Glória a Deus. Se o médico falar que não vai ter mais jeito, que não tem mais cura, e se Deus falar que tem cura, então, querido, vai ter que fazer igual o irmão Fernando. Falei dele ontem. O irmão Fernando, ele enfrentou uma enfermidade que os médicos disseram que ele tinha que operar e que não daria jeito, mesmo assim. Ele foi curado por Deus aqui nesta igreja. Aí ele voltou, marcou com todos os médicos que ele havia passado. Um por um, ele passou de novo, dizendo assim para todos eles: vocês não fizeram, mas o meu Deus fez. A perspectiva divina. A gente não precisa se abalar com os não dos homens. Como filho de Deus, quem decide sobre nós é o Pai. Eu vou dizer de novo: quem decide sobre nós é o Pai. Gente, para você ter uma ideia, olha aqui, para você ter uma ideia do que eu estou dizendo, a dimensão do que eu estou pregando. O Senhor falou para Abraão, quando o Senhor foi destruir Sodoma e Gomorra pelos seus pecados. O Senhor falou assim: se tiver um justo em Sodoma, eu pouparei a cidade inteira por causa desse orgulho. Olha a dimensão disso. Isso significa que aquela empresa pode mudar todo o recurso só por tua causa. Aleluia a Deus. O mundo pode ter uma crise econômica, mas se Deus decidir te prosperar, Ele pode fazer mudar a história do Brasil só por tua causa. Aleluia. Ele pode fazer você ir na frente da fila, você pode ser o último, Ele pode te colocar em primeiro lugar, Ele pode mudar todo o recurso só por tua causa. Aleluia. Porque você é filho. O fim não é quando o juiz bate martelo. O fim não é quando o médico dá o laudo final de morte. O fim não é quando os homens dão seu não. O fim só é quando Deus decide que é. Aleluia.